Aí, como você começou a sua jornada no mundo das finanças e o que te motivou a se tornar um mentor financeiro? Pergunta muito interessante, né? Como que eu comecei minha jornada financeira, né? Eu acredito, assim, que quando eu era muito novo, eu não era muito ligado a essa questão financeira. Mas eu era muito ligado com números. Aliás, assim, eu acho que a única coisa, quando eu era, principalmente no ensino médio, assim, a única matéria que eu me dava muito bem era matemática. As outras matérias eu era abaixo da média, eu tinha que me esforçar muito para estar na média. Então, eu nunca fui um aluno nota 10 em tudo, mas em matemática eu pegava uma prova e eu tirava 10. Eu acho que era a única matéria que eu conseguia me desenvolver, né, fazer, desenrolar um pouco mais. Mas eu nunca pesquisei sobre finanças. Então, a primeira profissão que me veio em mente aí foi fazer engenharia, por um dos motivos. Uma, que eu gostava de carro, e o outro, né, sempre gostei de carro, brincava de carrinho, aquela coisa de criança. E outro, né, por ter essa facilidade da matemática, do engenheiro, dar bem, né, com isso. E eu fui seguindo essa trajetória. Só que durante essa trajetória, boa parte da minha vida, a parte financeira foi de perrengue. Até pelo menos uns 30 anos, muito perrengue. Não era pouco perrengue, mas né, a minha própria gestão, por exemplo, se eu recebesse uma mesada, eu já queria comprar uma carteira da OP. Eu não sei, você sabe o que é a carteira da OP, Cauê? Cara, era o objeto mais desejado ali, porque a OP era uma marca chamada Oceano Pacific, né? E se eu não me engano, foi o Kiyosaki, o cara que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, que desenvolveu a carteira OP. Olha só que destino, né? E depois eu fui ler o livro dele, já vou falar aqui. Por quê? Porque ela uma carteira emborrachada onde era moda, né? Quem tem aí mais ou menos a idade que eu tenho aí, próximo aos 50 anos, vai lembrar da carteira da UP. Então, assim, todo mundo queria ter, ela caríssima. Então, eu cheguei a pegar uma mesada inteira para comprar uma carteira. Quer dizer, eu peguei todo o dinheiro da mesada, comprei uma carteira e não tinha nenhum dinheiro dentro da carteira. Então, assim, então eu era muito ligado a isso, né? Eu e meu irmão, ligado à questão de querer roupas de marcas e tal. E nesses perrengues, eu não queria ficar de fora. Então, assim, se eu quisesse usar uma roupa de marca, não tinha dinheiro, eu usava a do meu irmão, pegava lá e assaltava o guarda-roupa dele, tem várias histórias aí. E esses perrengues aí, eles foram. Eu achava o seguinte: não, eu tô aqui estudando, por exemplo, eu fiz Senai. E no meu primeiro salário de Senai, eu torrei o salário praticamente um dia inteiro. Então, assim, eu achava que a solução para mim sair dos perrengues financeiros, para mim ter as coisas que eu desejava, era ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre foquei em ganhar mais dinheiro. Só foquei em não ganhar. Ganhar, 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 ganhar. Então agora eu vou ser projetista. Aí eu dobrei meu salário. Quando eu fui projetista, o que aconteceu? Vivia nos perrengues. Agora eu quando entrei, né, no campo da engenharia, né, quando eu comecei a estagiar, já ganhava bem como estágio, torrava tudo, financiava, fazia consórcio. Então, assim, vivia sempre nos perrengues. Então, foi quando eu cheguei, né, numa fase onde eu comecei a acumular normal, vida normal, né? Usava cheques. O cheque especial antigamente era o cheque mesmo. Você fazia um cheque e aí você jogava lá, o banco descontava se você tinha limite ou não. Mas você tinha que pagar para o banco depois ou o cheque voltava. E aí você tinha que negociar. Então eu vivia correndo atrás dos meus cheques. Às vezes eu dava cheque até para encher, colocar gasolina no meu carro e o cheque voltava. Para você ter ideia, dos perrengues que eu corria, né? E eu não percebia que isso era um comportamento. Eu achava que o que teria que ganhar mais dinheiro para isso. Então a minha base de educação financeira era nula, né? Nenhuma. Por mais que eu fiz curso técnico, fiz Senai, estudei pra caramba, né? Mas o estudo mais, eu digo assim, aquele estudo mais formal, não um estudo de base, o que fazer com o dinheiro que você ganha. E eu vejo isso muito nas minhas mentorias. Eu vejo que as pessoas, às vezes, têm uma profissão muito boa, ganham muito bem, mas não conseguem saber, né, o que fazer com esse dinheiro, ou seja, acaba gastando de maneira aleatória, né? Foi aí que eu tive o primeiro contato com a educação financeira, quando realmente eu precisei dela. Quando realmente eu cheguei num limite de endividamento muito alto, e eu não conseguia sair, eu não conseguia pagar minhas contas, eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais. E aí eu comecei a ler um livro aqui, ó. Esse livro aqui que chama Pai Rico, Pai Pobre,
né, do Robert Kiyosaki, que é o mesmo cara que criou a carteira da UP. Olha só como o destino volta, né? E quando eu li esse livro, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva que eu vi que eu tinha nada de educação financeira, que eu tinha feito tudo errado, na maneira não... Aí eu troquei o verbo, né? De vez em ganhar, eu falei, não, eu tenho que fazer, make money, né? Fazer o dinheiro trabalhar para mim. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é baseado em números, principalmente o mercado de ações, o mercado de títulos. E eu comecei a me apaixonar por esse assunto e me aprofundar nesse assunto, né? E foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato. Né? Então, meu primeiro contato foi de uma necessidade, de um fundo do poço. Como a maioria das pessoas hoje, qual o primeiro contato que você tem com a educação financeira? Quando a educação financeira é uma coisa que todo mundo fala que precisa, mas ninguém vai buscar, ninguém vai estudar, ninguém vai ler, ninguém vai fazer curso, ninguém vai fazer mentoria, nada. Agora, quando você está no fundo do poço, aí vem a necessidade. Aí você entende que tudo que você está fazendo não está dando certo. Então, começou assim, né? Realmente, vim, né? Essa paixão pelas finanças aí. Legal?